Olá, boa noite a você que nos acompanha em esse bate-papo com os médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês. Chegamos no mês de novembro, novembro azul, e é hora de falar de saúde masculina. É o nosso compromisso em compartilhar conhecimento e ajudar a sociedade a cuidar da saúde. Quero apresentar para vocês os nossos médicos especialistas que estão aqui conosco. O Dr. Eronides Batalha. O Dr. Eronides é radioterapeuta do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês em Brasília. O Dr. Flávio Guimarães é médico urologista do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês em Brasília também. Dr. Igor Morbeck é médico oncologista do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês em Brasília. E Dr. Rodrigo Bovolin de Medeiros, que é médico oncologista também do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês em Brasília. Nós vamos fazer o nosso bate-papo aqui, então, sobre saúde masculina em várias vertentes, mas vamos falar, sobretudo, de câncer de próstata, que é um dos principais tipos de câncer que acomete os homens, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós temos as perguntas que já estão chegando para nós aqui pela internet. Lembrando que você pode participar também, envie a sua pergunta para a gente, faça parte desse papo aqui. Você pode mandar a sua pergunta nesse espaço aqui dedicado aos comentários aqui no Facebook. E nós vamos começar, eu queria começar com o doutor Igor. Doutor Igor, nós temos uma pergunta que já nos chegou do Ronaldo Duran. O Ronaldo Duran, ele quer saber o seguinte: afinal, o que é câncer de próstata e quais são os sintomas? Muito bom. Boa noite a todos, boa noite, Max, boa noite, meus amigos e colegas de trabalho. O câncer de próstata é um tumor maligno e esse tumor maligno acomete um órgão que é um órgão exclusivo e localizado na pelve masculina. Esse tumor é um tumor que cresce principalmente numa idade mais avançada. Em geral, esses tumores eles são detectáveis a partir da 5ª década de vida, ou seja, quando o paciente tem uma idade adulta, quando a próstata deixa de ser exatamente, tem a sua função já diminuída, que é a glândula, né? Então a próstata é uma glândula, e é uma glândula que produz secreção que alimenta o espermatozoide na hora da fecundação. Então, é importante salientar que nessa década de vida, na 5ª década, a próstata ela perde a função e muitas vezes se degenera, formando tumores que podem ser benignos e malignos, embora o câncer de próstata, que é o foco da nossa atenção nesse mês, é um tumor maligno que merece toda a nossa atenção, e isso vai ser discutido ao longo de todo esse talk show. Muito bem. Doutor Flávio, vamos falar aqui a próstata, né? Afinal de contas, o que é a próstata? Qual a função da próstata? Vamos começar um pouco por aí também? A próstata, acho que como o Igor já falou, ela é uma pequena glândula quando nós somos jovens ainda, tem até 30 gramas de tamanho, que ela fica profundamente alojada na pelve do homem, ela é exclusiva do homem, e envolvendo o canal da urina, o canal urinário, que é a uretra, que sai da bexiga e por onde passa a urina quando você vai fazer a micção. Isso é até um dos motivos dos sintomas que ela dá, porque como o Igor falou, ela parte do seu processo natural de envelhecimento, ela perde sua função primária, que é produzir um líquido que ajuda a carregar o sêmen, cerca de 60% do volume do sêmen é produzido por ela, e ela começa, em geral, a apresentar focos de aumento, esses aumento benigno, e também pode apresentar uma degeneração para tumor. E por envolver a uretra, muitos dos seus sintomas são relacionados a distúrbios para urinar. São aqueles distúrbios que se associam muito com o envelhecimento masculino, que parte das vezes é relacionado à próstata, que é ir mais vezes ao banheiro, levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, sentir uma certa dificuldade para iniciar o jato, ter muito gotejamento ao final, quando termina a micção, né? E são sintomas, em geral, do aumento benigno. E, infelizmente, o tumor, na maioria das vezes, nos estados iniciais, não tem sintoma. Né? Doutor Rodrigo, nós temos aqui uma pergunta de Fernando Braga, né? Fernando Braga quer saber o seguinte: o câncer de próstata tem cura, doutor Rodrigo? Max, o câncer de próstata, sim, tem cura, né? Nós reconhecemos vários estágios da doença, ao todo são 4 estágios, e nós conseguimos curar
os pacientes que são diagnosticados no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. É claro que as nossas chances são muito maiores quanto mais precoce é o diagnóstico, né? Infelizmente, quando o homem descobre a doença já avançada, com metástases, aí o objetivo do tratamento é apenas a paliação dos sintomas, o controle temporário da evolução do câncer de próstata. Mas, felizmente, hoje, com o estabelecimento dos testes de rotina, né, com a conscientização da população, cada vez mais nós diagnosticamos a doença nos seus estágios mais iniciais, quando nós temos, de fato, a oportunidade para, sim, curar o câncer de próstata. E no processo da cura, doutor Igor, chega aqui, por exemplo, a pergunta do João Alberto, né? O João Alberto, ele fala o seguinte: quando diagnosticado o câncer na próstata, quais são os tipos de tratamento? Essa pergunta é uma pergunta crucial, porque existem algumas modalidades importantes e essas modalidades elas passam para aqueles estágios que o Rodrigo falou. Ou seja, para aqueles estágios iniciais onde a doença é localizada, há duas modalidades principais, a cirurgia e a radioterapia. E eu vou deixar para os meus colegas, né, abordarem mais uma questão e outra, tanto o Flávio quanto o Eronides. E na doença avançada, que é aquela doença não passível de um tratamento local, o tratamento base do câncer de próstata é a hormonioterapia. Isso porque o câncer de próstata, quando ele cresce e desenvolve, ele depende de um hormônio que é o nosso hormônio sexual masculino, chamado testosterona. E a presença da testosterona, ela é alvo principal do tratamento, que é a chamada hormonioterapia. A gente, então, com esse tratamento, consegue diminuir os níveis de testosterona e as células, ao longo do tratamento, elas tendem a diminuir, mostrando, então, uma resposta que acontece na maior parte dos casos de doença avançada. Então, a rigor, existem 3 modalidades diferentes: cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. E aí o senhor falava, doutor Igor, a respeito da radioterapia, né? Então, é assunto para a gente conversar aqui com o doutor Eronides. Qual que é como funciona a radioterapia no combate, no processo aí de tratamento do câncer, doutor Eronides? Bom, a radioterapia é uma das modalidades de tratamento e, como o próprio nome já diz, esse tratamento utiliza raio-x para tratar o tumor, Max. Só que é um raio-x de grande intensidade. E através da tecnologia a gente consegue que essa quantidade de radiação seja específica no volume-alvo. E o volume-alvo aqui que a gente está falando, no caso, a próstata. Dentre esses estágios da doença que a gente comentou, a radioterapia pode participar do tratamento em todos eles. Nos casos em que a doença está localizada na próstata ou na pelve, a radioterapia pode ocorrer de forma isolada, após a cirurgia ou concomitante à hormonioterapia. Nos casos em que a doença já se espalhou, deu metástase, o pessoal gosta de falar a palavra enraizou para outro órgão, a radioterapia pode ser utilizada também nesse foco de metástase para controlar algum sintoma, porventura que o paciente tenha. É basicamente isso. Perfeito. Doutor Flávio, a gente está falando aqui da importância de incentivar o diagnóstico precoce, a prevenção ao câncer, não é? Nós temos uma tradição aqui, pelo menos no Brasil, é muito forte, que as mulheres sempre, desde muito jovens, já consultam, não é, o especialista na saúde feminina, o ginecologista, e o homem peca um pouco por aí, não é? Como é que fica? Ainda tem muito tabu a respeito disso, doutor Flávio? Sim, nós notamos que vem diminuindo com o tempo digamos assim, a resistência dos homens a cuidar da sua saúde, um pouco por preconceito, por medo, por não conhecer o método, pelo fantasma do exame da próstata, que envolve um exame retal com um exame de toque, o que sempre inspirou alguma resistência por parte dos homens. A gente até comenta, né, que os cuidados com a saúde do homem, eles chegaram no mundo inteiro, não só no Brasil, mas principalmente aqui na América Latina, com um atraso de 30 anos em relação aos cuidados com a mulher, né? As grandes campanhas com relação a câncer de útero, de mama, aos cuidados femininos começaram na década de 70, e enquanto os cuidados com o homem a gente começou a incentivar a partir de 2000, né? Então o homem veio atrasado. E a gente ainda tem essa participação da mulher muito grande também, que é ela que geralmente conduz o companheiro para o exame em muitos dos casos, né?
O exame, como o Igor falou, quando o doutor Rodrigo falou, quando detectado inicialmente, ela é passível de cura e bem mais fácil de ser curada do que nas fases avançadas, mais avançadas. E esse exame inicial, ele é feito basicamente com o exame de sangue e o exame físico, que é esse exame digital, que é um exame que a maioria dos pacientes tem algum preconceito, mas quando fazem falam, só isso. Um exame para prevenir minha saúde é muito pouca coisa e muito tranquilo. Muito bem, você que está acompanhando esse bate-papo com os médicos aqui, os nossos especialistas do Sírio-Libanês em Brasília, nós queremos lembrar que nós temos previsto para o início do ano que vem, para o início de 2019, um hospital completo, não é? Sírio-Libanês aqui em Brasília, e esse corpo clínico de excelência aqui já compõe essa equipe. E nós estamos, então, falando de Novembro Azul, saúde masculina, e queremos convidar você a participar. Envie suas perguntas nesse espaço aqui para os comentários. Você pode enviar suas perguntas para a gente, que os nossos especialistas aqui vão poder responder. Façam como, por exemplo, aqui, Renata Almeida. A Renata, ela faz uma pergunta aqui, doutor Rodrigo Bovolin. Ela quer saber o seguinte: existe quimioterapia para o câncer de próstata? Também faz o cabelo cair? Renata, sim, existe quimioterapia para o câncer de próstata, isso é uma possibilidade. Nos estágios iniciais, o câncer de próstata metastático, hoje ele é encarado como uma doença crônica. Então os pacientes passam por vários estágios da evolução da doença e cada estágio demanda um certo cuidado, um certo tipo de tratamento. No geral, nos estágios iniciais, ou seja, no início do tratamento, todo o cerne do tratamento consiste em ou diminuir o nível da testosterona ou fazer com que a testosterona não seja ofertada às células cancerígenas. Só que, infelizmente, existem pacientes que acabam falhando essa estratégia, né? Pacientes que param de responder e cujos tumores passam a progredir mesmo com um nível de testosterona muito baixo. Para esses pacientes, existem outras estratégias e a quimioterapia é uma possibilidade. Quando a gente fala de quimioterapia, a gente está falando, na verdade, de uma classe de tratamento, né? São várias drogas, são inúmeras drogas, cada qual com a sua particularidade. O quimioterápico mais estudado e mais utilizado para o tratamento do câncer de próstata é o docetaxel. E o docetaxel, infelizmente, faz com que ocorra queda dos cabelos, né? O docetaxel não é um quimioterápico específico para o câncer de próstata, ele é utilizado para câncer de mama, para câncer de pulmão, para outras doenças, só que existe uma chance muito grande, acima de 90%, dos pacientes perderem por completo os seus cabelos durante o tratamento. Uma vez que o tratamento esteja encerrado, a gente vai ter a oportunidade de ver o cabelo do paciente voltar a crescer. Dá uma renovada, né, doutor? É isso aí. Nós temos uma questão aqui, doutor Igor, que diz o seguinte: Romeu Lindenberg, ele quer saber quais são os fatores de risco para o câncer de próstata. É verdade, e aí ele entra numa questão específica aqui, ele quer saber, é verdade que os homens negros têm maior propensão ao câncer de próstata? Essa pergunta é muito boa, Romeu. Na verdade, o câncer de próstata, diferente de outros tipos de tumores, como exemplo o câncer de pulmão, ele não tem um fator de risco claro, né? Embora existam correlações, por exemplo, com etnias, por exemplo, foi citado a raça negra, de fato a raça negra tem uma incidência maior de câncer de próstata, isso em todo o mundo, e geralmente são tumores mais agressivos quando acometidos na raça negra. Então eles precisam geralmente de um diagnóstico mais precoce, né? A obesidade eventualmente tem sido relacionada ao câncer de próstata e principalmente fatores familiares, né? Embora o câncer de próstata não seja uma doença hereditária, existe um risco genético associado em parentes de primeiro grau que tiveram a doença, cujos filhos precisam de fazer um rastreamento um pouco mais precoce do que o habitual. Então, não há fator de risco claro, embora cada vez mais a dieta ela esteja relacionada a inúmeros tipos de câncer e a gente não pode tirar o câncer de próstata desse cenário. Então, aproveitando esse gancho, Max, eu vou perguntar para o Flávio. Flávio, no seu dia a dia, qual que é a idade inicial para começar um rastreamento? E, baseado nisso, se você diferencia a idade em relação à história familiar, ou seja,
para aqueles filhos de pacientes que tiveram câncer de próstata e que têm um fator de risco aumentado por conta disso, se você costuma antecipar? E quais seriam os exames necessários para essa avaliação inicial? Obrigado pela pergunta, Igor. O câncer de próstata, as recomendações internacionais falam que, a nível de população geral, se deve começar a se preocupar com ele a partir dos 50 anos, que é quando a gente tem a maior incidência, que vai dos 50 aos 65 das doenças significativas. Mas nós sabemos, como o Igor falou, que ele tem um componente familiar, alguns já foram detectados, algumas alterações genéticas que predispõem à formação do câncer de um exame confirmatório, você está com ele alterado, não quer dizer que tenha câncer, mas quer dizer que existe uma suspeita que vai ter que ser pesquisada posteriormente. O exame digital retal, se qualquer um desses dois, ou o exame de sangue ou o exame retal estiverem alterados, a gente parte para exames mais avançados, como a ressonância magnética da próstata, por uma confirmação de suspeita e até para um estadiamento de doença. E o confirmatório mesmo é uma biópsia, é retirar um pequeno fragmento através de uma agulha fina de vários locais da próstata, que vai ser mandado para exame e dizer para a gente se existe realmente o câncer e várias informações sobre esse câncer, grau de agressividade dele, chances de progressão relacionados a esse câncer. Claro, aproveitando aqui, nós temos uma... Tem fatores de risco no tratamento, pessoas que ficam preocupadas, por exemplo, nós temos algumas pessoas preocupadas com as sequelas, enfim, a radioterapia pode deixar sequelas, doutor Euronides? Sim, assim como qualquer outro tratamento, todo tratamento tem seus efeitos colaterais. E a radioterapia tem seus efeitos também. Quando a gente fala de uma modalidade de radioterapia, que se chama radioterapia externa, ou teleterapia, é um procedimento não invasivo, e ela é realizada por um equipamento que se chama acelerador linear. É um equipamento que funciona a energia elétrica e que produz radiação. Nós não trabalhamos com um elemento radioativo, com um radioisótopo propriamente dito. E quando a gente entrega radiação, quando a gente aplica radiação ao paciente, ou seja, os órgãos adjacentes à próstata
podem receber uma dose menor de radiação e ele ter efeitos colaterais dessa dose de radiação, que são efeitos inflamatórios, né? O principal deles são sintomas urinários durante a radioterapia, como aumento da frequência a urinar, aumento de números, o número de vezes que ele vai urinar durante a noite, um leve ardor a urinar. Todos esses são os efeitos agudos da radioterapia que podem ocorrer durante o tratamento. Porém, após o término da radioterapia, existe a tendência desses sintomas voltarem, desaparecerem e o paciente voltar ao normal. Fazer um gancho com a pergunta da colega fisioterapeuta, no cenário em que a radioterapia é realizada após a cirurgia, é muito importante que o paciente inicie a radioterapia já com melhora dos sintomas urinários após a cirurgia. E sempre o fisioterapeuta nos ajuda muito, porque muitas vezes a gente tem um período curto para iniciar a radioterapia, e a fisioterapia tem um fundamento, uma importância fundamental em fazer com que ele se recupere logo desses sintomas e assim diminuir as complicações urinárias após o término da radioterapia também. Falando ainda desses fatores, doutor Euronides, aproveitando aqui, nós temos uma pergunta do Roberto Guedes, que ele vai falar de atividade sexual. O Roberto Guedes pergunta o seguinte: se eu tiver o câncer de próstata, vão perder minha atividade sexual? E também durante o tratamento, como fica a atividade sexual do paciente? Ela é melhor que não aconteça? Existe um período em que durante o tratamento é melhor a pessoa se dedicar mais ao tratamento? Como é que a gente pode dizer aí para o Roberto? Bom, essa pergunta do Roberto, ela ocorre corriqueiramente, que é a questão sexual durante a radioterapia. Isso. Não existe nenhuma restrição em relação à atividade sexual durante a radioterapia. Perfeito. Isso não tem problema algum. Mas os efeitos adversos tardios da radioterapia incluem a disfunção erétil. Isso é importante a gente falar, e eu estendo a pergunta aos outros colegas, porque toda vez que a gente tem um diagnóstico de um câncer de próstata, a gente tem que fazer os exames de estadiamento, identificar em que fase que a doença está no início, ou é uma doença avançada. E dentre as opções terapêuticas em que a gente conversa com o paciente sobre os efeitos colaterais, cada uma das opções, cirurgia, radioterapia, associação do bloqueio hormonal, do bloqueio da testosterona, dependendo da estratégia, a gente pode ter um impacto maior ou menor em relação à função sexual do paciente. Mas os dados mostram que o principal fator associado à disfunção erétil após o tratamento é exatamente se o paciente tem ou não alguma disfunção erétil, a atividade sexual antes do tratamento. Então, quanto mais ativo é o paciente, maior a chance dele se recuperar após o tratamento. Se algum dos colegas quiser comentar sobre a disfunção erétil. Ótimo. Doutor Igor, por favor. Na verdade, o câncer de próstata é de fato uma doença altamente curável, mas tem um grande estigma, que é o estigma exatamente da sexualidade masculina, né? Todos os tratamentos, as modalidades principais do câncer de próstata levam a algum tipo de impotência sexual, né? Seja ela direcionada ao rompimento, à lesão de nervos que inervam o pênis, no caso da cirurgia, seja por uma ação indireta da irradiação, como o Euronides falou, ou seja pela ação indireta da hormonioterapia, diminuindo a testosterona, que age numa outra via, que é a via da libido sexual, né? Então, de fato, o câncer de próstata, o tratamento leva a esse estigma, que embora tenha tratamentos extremamente eficientes, nós temos que lidar com esse outro lado, que muitas vezes é extremamente importante para uma população masculina. Mesmo para aquela população masculina que já tem uma idade, que já a função sexual já não é exatamente tão importante, mas que, do ponto de vista cultural, isso é relevante. Então, para todos nós, médicos que tratamos e lidamos com câncer de próstata no nosso dia a dia, essa é uma questão extremamente relevante e importante na nossa tomada de decisão. Perfeito. Doutor Rodrigo, pois não. Max, deixa eu complementar isso que o Igor está dizendo para nós. E isso é extremamente importante. Até algum tempo atrás, se dava muito pouca importância às potenciais sequelas dos tratamentos relacionados ao câncer de próstata. E isso, de um tempo para cá, começou a entrar nessa equação, né, no julgamento clínico dos médicos que vão cuidar daquele paciente. E nós sabemos que o câncer de próstata é uma doença extremamente heterogênea, mesmo dentro dos vários estágios. Existem pacientes que diagnosticam um tumor muito inicial,
muito pouco agressivo, ou seja, muito indolente. Esse tumor vai demorar muitas vezes anos, às vezes décadas, para causar algum problema clínico real para aquele senhor. E sabendo de antemão que nós potencialmente podemos prejudicar essa pessoa com o tratamento, especialmente com relação a essa questão da sexualidade, isso às vezes nos faz selecionar determinados pacientes para fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Ou seja, você sabe que o paciente tem um câncer de próstata, ele sabe também, ele tem consciência disso, mas nós estamos de acordo que aquele tumor é um tumor de pouco potencial de agressividade, e em razão das circunstâncias, da idade, comorbidades, risco de uma sequela pelo tratamento, às vezes nós chegamos a um consenso de que talvez não seja o melhor momento tratar. A gente pode sim passar a acompanhar esses pacientes. Então, essa preocupação tem sido crescente, né, com os efeitos iatrogênicos dos tratamentos. Perfeito. Doutor Flávio, a Juliana Alves, inclusive, direciona a pergunta para o senhor. Ela diz: doutor Flávio, a partir dos 50 anos, qual a frequência que o homem deve visitar o médico para novos exames? Uma vez por ano? A cada 6 meses? Nós trabalhamos hoje em dia uma medicina muito individualizada, depende muito de fatores de risco relacionados. Após uma primeira avaliação, a gente já pode fazer todo um plano de acompanhamento do paciente, cuidando da saúde do homem como um todo, vendo com relação aos seus aspectos físicos, cardíacos, a função sexual, para definir esse segmento. Uma recomendação genérica é que faça avaliação da próstata uma vez ao ano. A gente sabe que tem pacientes que a gente pode fazer isso até com intervalos um pouco maiores. E tem pacientes que têm fatores de risco ou outras coisas associadas que levam a procurar o urologista e fazer esse acompanhamento mais precoce, principalmente quando tem sintomas urinários específicos, problemas com relação à atividade sexual, né? Um gancho no que o Rodrigo falou, que eu gostaria de falar, que hoje em dia a gente tem muito bem estabelecido essa questão de que algumas doenças da próstata realmente a gente deve só acompanhar, mas tem que ser um acompanhamento de perto. Ela é chamada até com um nome específico, de que é vigilância ativa, e a gente sabe que os homens que têm esse critério de ter uma doença de baixo e muito baixo risco, 60% deles talvez nunca precise de tratamento ao longo da vida, né? Em torno aí de 50% a 60%, metade vão ter uma evolução dessa doença e vão poder ser tratados desde que seja diagnosticado na hora. Por isso esse segmento tem que ser de perto. Uma vez diagnosticado esse câncer, a gente acompanha em geral a cada 3 meses, né? Metade nunca vai precisar de tratamento e metade vai evoluir para tratamento e vai ser curado se for tratado no momento certo e acompanhando. Perfeito. Você que nos acompanha, nós estamos aqui num bate-papo sobre a temática principal do Novembro Azul, que é a saúde masculina. Nós estamos falando de câncer de próstata com os especialistas do Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Queremos convidar você a participar, mandar suas perguntas nesse espaço aqui para os comentários embaixo. Você pode enviar as suas perguntas que nós vamos direcionar aqui para os nossos especialistas. Nós falamos aqui diretamente de Brasília, estamos aqui no Shopping Iguatemi de Brasília, no espaço GPS, levando até você esse nosso compromisso de compartilhar conhecimento e também ajudar a sociedade a cuidar da saúde. Eu tenho uma questão aqui, perdão, eu vou pegar aqui o nome dela, que acaba de chegar uma questão também. Nós falávamos aqui, doutor Eronides, sobre a questão da atividade sexual, das relações sexuais. A Edna de Oliveira, ela faz uma pergunta interessante. Ela agora fala do outro lado. Ela está dizendo o seguinte: eu posso ter relações sexuais com alguém que está com câncer de próstata? Sem problema algum, Edna. Não existe risco algum dessa doença ser transmissível através do sexo, então não vai atrapalhar em nada, o paciente não vai trazer risco nenhum para ela durante o tratamento, mesmo durante a radioterapia. Alguns pacientes e alguns familiares, complementando até a resposta, perguntam também sobre o paciente que está em radioterapia,
se tem algum risco de entrar em contato com crianças ou gestantes. Isso acontece muito. Lembrar que o paciente ele não sai da radioterapia com nenhum elemento radioativo, nem emitindo radiação nem nada. Então, dessa forma, não tem problema algum o paciente que está durante a radioterapia entrar em contato com gestantes, circular entre pessoas, em contato com crianças, ou seja, é completamente seguro. Perfeito. Doutor Igor, a Cislene Rosa, ela diz o seguinte, olha, meu pai teve câncer de próstata e operou em fevereiro. Graças a Deus não precisou fazer nem químio, nem rádio. O problema é que ele já faz 2 procedimentos com anestesia local para abrir a uretra, aí ela diz assim, falando bem leigo, bem como leiga, isso ocorre por quê? Esses procedimentos aqui que ela fala de anestesia local para abrir a uretra, doutor? Eu acho que o pai dela foi tratado com cirurgia, não é isso que ela falou? Ela disse foi operado, que ele operou em fevereiro. Ele operou, isso. Tá. Isso faz parte de um conjunto de complicações do tratamento local, né? Esse evento que está acontecendo, possivelmente chama-se estenose de uretra, né? E é um estreitamento da uretra, na verdade, ocasionado por alguma complicação cirúrgica, né? Os meus colegas, tanto o Flávio quanto o Eronides, podem falar sobre isso depois, porque o que é mais importante, na verdade, em relação ao tratamento oncológico em geral, de excelência, conseguir resultados muito bons, principalmente resultados ele pode ficar com digamos, urina solta. A urina solta, com um vazamento que às vezes incomoda bastante. O termo seria incontinência, né, que é não conseguir segurar adequadamente a urina. Existem graus onde isso pode acontecer. Felizmente, com as técnicas modernas, desenvolvidas nos últimos 20 anos, tanto das cirurgias abertas, que melhoraram muito com o uso de lente, magnificação, quanto das mais modernas, são as endoscópicas e as cirurgias com robô, isso se tornou bem menos frequente. Apesar de ser menos frequente, ainda entre 5% a 10% dos pacientes pode ter algum grau de incontinência, que é uma dificuldade para reter a urina, que pode ser só em alguns momentos de esforço, de tosse, ou pode ser, em casos mais raros ainda, completa, de ficar vazando o tempo inteiro. Aí é um caso mais difícil, é um caso onde a fisioterapia ajuda muito, ajuda a recuperar em parte dos pacientes, e esses casos, felizmente, são raros. E quando não resolve, existem procedimentos cirúrgicos específicos para tentar corrigir isso, através até de aparelhos bem avançados, que a gente chama de esfíncteres artificiais, que vão ajudar o paciente a voltar a ficar continente, né? Então pode acontecer, é raro, mas existe tratamento. Meu pai tem
Aí, no caso, provavelmente não é um caso de câncer, né? Muitas vezes os sintomas urinários, como a urina que a gente chama intermitente, que sai, começa, para, é muitas vezes relacionado realmente com o aumento da próstata, em geral o aumento benigno. A gente tem 2 tratamentos, que é o clínico, através de medicação, e o cirúrgico para ele. A gente sempre tenta inicialmente fazer o tratamento clínico, com medicações que melhoram essa urina, tornam ela mais fácil, relaxam a musculatura ali da próstata, ou medicações que reduzem a próstata. Se essas medicações não funcionam, aí sim nós temos as opções de cirurgia. No caso aí, quando é só aumento benigno, são cirurgias muito menores do que a cirurgia para câncer. São em geral cirurgias sem corte, cirurgias feitas pelo canal da uretra, utilizando fontes de energia elétrica ou laser, e que reduzem a próstata e melhoram para que o paciente urine, né? Agora, tudo tem que ser avaliado de acordo com a idade e com a condição clínica do paciente e principalmente com o grau de queixa dele em relação a isso. Tem pacientes que urinam um pouco a prestação, vão um pouco mais ao banheiro, mas têm uma excelente qualidade de vida, isso não atrapalha em nada eles. Esses pacientes, principalmente nessa idade, a gente acompanha. Agora, se isso prejudica demais a qualidade de vida do paciente, aí sim é um caso para se tratar. Doutor Rodrigo, olha só, nós temos aqui 2 perguntas que se aproximam. Uma é do Daniel Tavares, a outra é da Josi Campos. Eles perguntam sobre só o exame de sangue pode detectar a doença ou é de fato necessário fazer os demais exames? A gente precisa fazer uma diferenciação aqui. O diagnóstico do câncer de próstata ele é estabelecido mediante a realização de uma biópsia, onde um médico treinado para isso vai até a glândula, retira alguns fragmentos, esses fragmentos vão para o laboratório de patologia, isso é analisado num microscópio e lá você consegue identificar as células cancerígenas. Então esse é o único procedimento capaz hoje de dar o diagnóstico de câncer de próstata. Agora sim, para chegar nesse ponto você sempre tem que partir de uma suspeita. E quando é que a gente suspeita que um determinado paciente está com câncer de próstata? Quando ele apresenta algum tipo de sintoma. Só que aí não é a estratégia, né? O Novembro Azul existe justamente para isso. A nossa ideia é identificar o câncer de próstata antes dele causar algum tipo de sintoma, porque geralmente você vai estar diagnosticando nas fases mais precoces com mais chances de cura. E para fazer essa identificação, o ideal é que o paciente faça com o seu urologista o exame de toque retal, né? O urologista ele vai examinar a próstata através do reto do paciente e lá ele vai poder detectar uma nodulação, um espessamento, uma simetria e a partir disso esse exame passa a ser suspeito. A gente está diante de um paciente com suspeita de câncer de próstata. E é melhor se o exame de toque for combinado ao exame de sangue. O exame de sangue é o PSA, é uma proteína que é produzida na próstata. Quando ela está aumentada, isso pode estar relacionado, na verdade, a qualquer tipo de doença da próstata, mas quando ela está aumentada, e se você tem a informação do exame clínico, do exame de toque, esse conjunto de dados é que fornece as melhores informações para a gente. Então, apesar no cotidiano a gente perceber que alguns homens são resistentes a fazer o exame de toque, fazer só o PSA, se dão por satisfeitos, a gente não aconselha isso, porque não é uma certeza, inclusive, que o PSA vai aumentar. Ele aumenta na maioria dos casos, mas todos nós temos aqui diversos pacientes que têm câncer de próstata e não têm o exame de PSA alterado. Então é importante que a gente combine os 2 fatores. De maneira alguma a gente recomenda que se faça apenas um dos exames. Doutor Rodrigo, enquanto o senhor falava aqui a respeito dos exames, o Bruno Levi, ele manda uma questão aqui, o seguinte, sobre exame, sobre autoexame, ele pergunta, é possível algum tipo de autoexame que possa constatar o câncer de próstata? Não? O autoexame ele funciona para a mulher, né? Porque o mês anterior, o Outubro Rosa, para conscientizar da necessidade das mulheres se cuidarem, fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, a mama é um órgão de fácil acesso, digamos assim, né, para a mulher. Então, nós estimulamos que as mulheres façam o autoexame, porque numa eventualidade de identificar algum nódulo, alguma alteração, isso vai demandar uma avaliação médica.
É importante que se diga que isso não exclui a necessidade dela fazer a mamografia. Só que a próstata é um órgão interno, né? Não existe uma maneira do homem fazer o autoexame da próstata. Ele necessariamente vai ter que contar aí com a ajuda de um médico, de um profissional para fazer isso por ele. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Eurides, é a Larissa Borges. Ela pergunta o seguinte: meu marido tem câncer de próstata, porém está fazendo somente acompanhamento. Esse tratamento está correto? Ele não vai precisar de cirurgia, doutor Eurides? Ela pergunta. Certo, como o doutor Rodrigo colocou anteriormente, quando a gente descobre o câncer de próstata e a gente faz o estadiamento, ou seja, a gente vai fazer a classificação, identificar em que fase da doença ela está. E essa doença está localizada na próstata. E dentre essa classificação da doença localizada, a gente tem as doenças de baixo risco, que são doenças indolentes. O que quer dizer isso? Doenças com crescimento muito lento, uma evolução muito lenta. E como o doutor Rodrigo bem falou, que pode demorar até décadas para se desenvolver. Então, esses pacientes podem seguramente apenas acompanhar, né? Mas existe toda uma forma de fazer isso corretamente. Ele tem que ter visitas periódicas ao oncologista ou com o urologista, realizar a PSA de rotina. Em alguns protocolos, inclui até a repetição de uma biópsia após um certo período. Isso depende do protocolo que está sendo empregado. Então, se ele se enquadrar uma doença de baixo risco e localizada, é uma das opções de tratamento. Lembrar que isso tem que ser em comum acordo com o paciente também. Se alguém quiser comentar sobre essa modalidade, eu deixo aberto também. É importante que alguns critérios precisam ser respeitados para isso, né? Não são todos os pacientes que vão procurar assistência médica nessa expectativa de que vão poder apenas acompanhar. Então, existem critérios rígidos e específicos que qualificam aquele homem a fazer a vigilância ativa, a não tratar de imediato o câncer de próstata e passar a fazer um acompanhamento mais rigoroso, mais frequente. Perfeito. Doutor Flávio, pois não. Como eu tinha falado anteriormente, é um tratamento correto, mas, como o doutor Rodrigo falou, para pacientes com características específicas. Essas características a gente consegue avaliar de acordo com o exame de sangue, de acordo com a descrição da biópsia realizada por um bom patologista, que vai dizer para a gente se esse tumor é mais ou menos agressivo, e com exames de imagem, em especial com a ressonância. Juntando tudo isso, a gente pode dizer: esse paciente tem um risco baixo de evolução, a gente pode acompanhar de perto e, se a doença começar a evoluir, tratar. E aí, o paciente que foi colocado nesse tratamento, a gente sempre avisa: olha, você tem aí metade de chance de nunca precisar tratar e metade de chance de precisar tratar. Só não pode deixar de acompanhar e perder o momento certo se essa doença começar a evoluir. Doutor Flávio, o Thales Nascimento faz uma pergunta para o senhor aqui. Ele diz o seguinte: dor ao urinar pode ser câncer de próstata? Não é um sintoma comum do câncer de próstata. A gente sabe que pode acontecer em alguns casos que estejam localmente avançados. Mas muitas vezes a dor urinária é relacionada mais com outros fatores, como infecções urinárias, como algumas síndromes que a gente chama de síndromes dolorosas pélvicas, que não têm uma causa definida, mas pacientes que apresentam dor crônica, principalmente com enchimento da bexiga para urinar. As prostatites, que não são cânceres, são inflamações da próstata, que são relativamente comuns também no homem, são todos fatores que podem causar dor para urinar. O câncer pode, principalmente se ele está avançado, numa fase um pouco mais desenvolvida, mas é relativamente raro. A maioria das vezes a dor é relacionada a outros sintomas que a gente pesquisa e trata quando o paciente apresenta. Doutor Igor, nós temos uma pergunta aqui do Heleno Jobim. O Heleno quer saber o seguinte, doutor Igor: existe teste genético para detectar possíveis casos de câncer de próstata, assim como o câncer de mama? Como proceder diante das probabilidades?
Muito bom. Essa é uma pergunta moderna, né? Uma pergunta que houve uma mudança em relação ao entendimento do fator genético e câncer de próstata. E de uma maneira curiosa, um gene que é muito conhecido em câncer de mama, chamado BRCA, é um gene que tem sido identificado em casos hereditários e casos de maior risco de câncer de próstata, também como na mulher. Né? O ponto principal é que o BRCA é um exame que ainda está começando a ser melhor entendido e solicitado em câncer de próstata. Não é um exame que nós solicitamos na nossa rotina em todos os casos específicos. É possível que a gente hoje comece a indicar um pouco mais esses exames para aqueles pacientes que têm uma história familiar muito positiva da doença e que tiveram também o diagnóstico precoce, em torno de 40 anos ou na quarta década de vida, por exemplo. Então essa seria uma indicação de um rastreamento genético da doença. No âmbito do outro lado da evolução da doença, na doença avançada, esse é um ponto importante, porque o Rodrigo citou que na evolução da doença, a doença deixa responder em algum momento à hormonioterapia e se torna, então, uma doença resistente a essa manipulação hormonal, que a gente conhece ela como castração química. Nesse momento específico, a doença ela começa a trabalhar por si só, ou seja, o receptor que pega a testosterona no organismo e que trabalha para si dentro do câncer de próstata começa a trabalhar de uma maneira autônoma. E nesse momento que a doença se torna resistente ao hormônio, talvez seja uma indicação de um novo teste genético baseado no BRCA. Mas existem duas maneiras de avaliar. Se eu estou avaliando uma doença precoce inicial, eu vou olhar para o lado hereditário, tá? Desse gene BRCA. Se eu estou olhando para um lado da doença avançada, eu vou olhar uma mutação que ocorreu ao longo do desenvolvimento da doença. É um outro cenário, mas é um gene parecido com ele, só que está presente numa situação de doença avançada. Então, sim, os testes genéticos, ou chamados testes moleculares, eles são uma realidade hoje de câncer de próstata. Eles podem nos ajudar a entender uma população de maior risco. Eles podem nos ajudar num tratamento na doença avançada, identificando potenciais alvos de novos tratamentos que ainda estão em pesquisa, mas que no futuro próximo podem vir a se tornar realidade no nosso meio. E também os testes moleculares podem nos ajudar a definir tratamentos. Então isso também é importante, porque nessa classificação que meus colegas já falaram em riscos, baixo risco, médio risco e alto risco, muitas vezes eu posso definir se o paciente precisa de tratamentos adicionais. Por exemplo, um paciente que é operado pelo Flávio e faz uma prostatectomia radical, eu posso avaliar com testes moleculares se esse paciente vai precisar de radioterapia porque o PSA dele não abaixou de uma maneira tão significativa. Essa é uma realidade que está começando a ser mais presente no nosso dia a dia e possivelmente no futuro próximo a gente vai utilizar com mais frequência. Esses testes não são testes disponíveis largamente para a população, são testes ainda de alto custo e que demoraram um pouquinho a chegar, fazendo uma comparação com câncer de mama, onde esses testes já são utilizados em mais rotina. Muito bem. Você está acompanhando aqui esse bate-papo com os especialistas do Sírio-Libanês nesse mês do Novembro Azul. Nós queremos lembrar que essa é uma ação para incentivar o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de próstata. Nós temos aqui uma questão falando aí da prevenção especificamente, doutor Flávio. A Fernanda Costa, ela diz o seguinte: doutor, meu marido morre de medo de fazer o exame de toque. Como eu faço para convencê-lo a fazer o exame? Quanto tempo dura esse exame, doutor Flávio? O exame, eu gosto de conversar com os homens que vão no consultório, ele, em geral, se a gente colocar em termos comparativos, é um exame muito mais simples do que os exames que geralmente a mulher faz para sua prevenção. Uma mamografia, um exame que utiliza radiação, faz uma compressão da mama, o exame ginecológico é sempre um exame desconfortável para a mulher. O exame do toque no homem ele é feito exclusivamente com um exame digital, com luva, no ambiente de consultório. Ele é um exame que dura segundos, é bem rápido, quando é feito por um médico experiente, urologista experiente, ele sente toda a superfície da próstata que fica na parte anterior ali da parede retal.
né? E ele já, nessa avaliação de poucos segundos, ele já nota se ela tem uma consistência normal, se tem alguma área endurecida, se tem alguma área suspeita, alguma infiltração, né? Para o tumor. Então é um exame muito rápido, muito tranquilo, em geral não dói. A grande maioria dos pacientes que vai fazer chega, nossa, era só isso, né? A gente fica tenso, ansioso e depois já acabou, né? É um exame muito rápido. E, como eu disse, ainda é um exame simples, barato, feito pelo médico e junto com o exame de sangue são extremamente efetivos em termos de diagnóstico e acompanhamento nas fases iniciais. Então o principal é conversar com ele e como muitos acompanhá-lo até o exame, como o marido também deveria acompanhar a mulher nos exames dela, nos exames preventivos dela, né? E conversar que é um exame mais rápido, bem mais simples do que o que elas mesmas fazem e que diz muito e pode prevenir muitas complicações. Perfeito. Doutor Flávio, aproveitando aqui, a Eliette Rodrigues, ela diz o seguinte, falando ainda de procedimentos terapêuticos, né? A braquiterapia é pouco usada no tratamento do câncer de próstata? Ela é um pouco menos utilizada, acho que no nosso meio, do que a teleterapia. Mas eu acho que o doutor Eronilson, que é o especialista nessa área, pode responder melhor que eu sobre, porque ela é uma modalidade de tratamento radioterápico. Ele falou sobre a teleterapia e ela é um tipo onde se implanta uma semente radioativa na próstata. Você quer complementar? Sim, essa é uma afirmação verdadeira de que ela é pouco utilizada no Brasil. Apenas para mostrar a diferenciação, quando eu falei do acelerador linear e da radioterapia que a gente discutiu aqui, a gente está falando de teleterapia. Esse tipo de tratamento, o paciente fica deitado e o acelerador linear emite radiação a uma certa distância do paciente. Nada entra em contato com o paciente, ou seja, não é um procedimento invasivo. Já a braquiterapia, ao contrário da teleterapia, em que eu utilizo esse acelerador linear, eu utilizo um elemento radioativo, um radioisótopo. No caso, no Brasil, a gente tem disponível o iodo ou irídio radioativo. E é um procedimento invasivo. Através de agulhas inseridas na região do períneo do paciente, a gente coloca esse elemento radioativo, que tem por volta de 4 ou 5 milímetros de diâmetro, dentro da próstata. E ele emite radiação de uma forma bem localizada. A gente tem, é importante dizer que o Sírio-Libanês é um hospital que tem uma das maiores casuísticas da América Latina em relação à braquiterapia com baixa taxa de dose, através do Dr. João Luiz em São Paulo. E um dos motivos pelo qual ela é realizada de forma não tão frequente é justamente a disponibilidade de centros que tenham a tecnologia para realizar esse procedimento. A produção de sementes, ou seja, a maioria delas é importada e existe toda a questão da importação, a burocracia da importação. E quando ela é importada, ela tem uma atividade e tem um período para ser utilizada. E as questões de custeio do tratamento também, que muitas vezes, principalmente no sistema público de saúde, a gente não tem o custeio desse tipo de tratamento. Muito obrigado, doutor Eronides. Olha só, nós temos aqui uma pergunta que nos chega. O senhor já falou um pouco mais cedo a respeito, mas o Marcelo Gomes, ele envia aqui a seguinte pergunta. Fui diagnosticado com câncer de próstata e vou começar o tratamento com radioterapia, ele diz. Aí ele pergunta, aqui a preocupação dele, eu posso ficar impotente, doutor Eronides? Certo. Essa pergunta do Marcelo, ou seja, novamente, todos os pacientes fazem esse tipo de questionamento e essa é uma discussão que a gente tem antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Tanto a cirurgia, quanto a radioterapia, tanto o bloqueio hormonal com testosterona, tem a possibilidade de causar uma disfunção erétil no paciente, ou seja, uma impotência sexual. Eu dizer para ele pode ficar impotente, existe essa possibilidade, não é muito comum, ou seja, dependendo, os números são bem amplos, a gente gira de 5% e dados falam até de 25% a 30%, porque existem vários fatores associados a essa causa, como a técnica da radioterapia, a idade do paciente, o quão potente o paciente era antes de iniciar a radioterapia, se vai ser realizado ou não bloqueio hormonal. Existe essa possibilidade sim,
mas eu dizer o quanto isso, a chance disso acontecer, existem diversos fatores associados a isso, que não só a radioterapia, mas como os outros tratamentos também podem ocasionar. Perfeito. Doutor Rodrigo Bovolin, o Júnior faz a seguinte pergunta: tem algum alimento que pode prevenir o câncer de próstata? Ele diz, já li que o brócolis é bom. Aproveitando, outros internautas fizeram perguntas aqui também, perguntando sobre atividades físicas, né? Qual que é a importância e o papel da atividade física no processo preventivo aí de doenças como o câncer de próstata? Hoje existem hábitos de vida que estão associados a uma menor chance de se ter câncer de próstata. A gente lembra que os pacientes, os homens orientais, eles têm uma incidência menor de câncer de próstata porque costumam estar com o peso mais adequado, comem mais frutas, verduras e legumes e têm uma ingestão menor de carne vermelha, por exemplo. Quando os orientais se mudam para os países do Ocidente, naturalmente as gerações subsequentes vão apresentar o mesmo risco do que o homem ocidental habitual. Então, são estudos demográficos e epidemiológicos que dizem que, sim, aparentemente há uma relação. Mas nós não enxergamos assim, não existe um medicamento que seja milagroso. Tá? Então, não existe uma receita de bolo. A gente não pode dizer para a pessoa, olha, você vai comer brócolis todo santo dia e isso vai te prevenir de ter câncer de próstata no futuro. Porque a carcinogênese, a origem do câncer, é algo extremamente complexo. Né? Algumas coisas nós temos controle, outras, infelizmente, não. O que nós temos controle é justamente com relação aos nossos hábitos de vida. Então, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, praticar atividade física regular. Não adianta aquele futebolzinho de final de semana uma vez por mês. Né? Tem que ser uma atividade física regular, pelo menos 30, 40 minutos todos os dias. E ter uma alimentação saudável, onde você não abusa dos carboidratos, não abusa da carne vermelha e capricha nas frutas, nos legumes e nas verduras, eu acho que se o homem adotar isso como um estilo de vida, ele vai estar fazendo o seu papel. Talvez isso não impeça a possibilidade dele ter um câncer de próstata no futuro, porque a gente comentou que existem outros fatores associados. Mas ele vai estar seguramente reduzindo esse risco e fazendo o que cabe a ele de imediato. Mas a pessoa, desculpa, doutor Igor, só uma questão, mas a pessoa que tem a prática de exercícios físicos como parte da sua rotina de vida, com certeza essa pessoa, vamos dizer, larga um pouco na frente também nisso aí, nesse tipo de problema, né? Perdemos aqui a bateria, vamos só trocar aqui o microfone. Em vários aspectos. Então, isso não só beneficia os pacientes, como a diminuição de risco de câncer de próstata e de câncer de intestino, por exemplo. Né? Mas se manter no peso e ter uma alimentação saudável, vai prevenir problemas cardiovasculares, problemas vasculares do cérebro, do coração, etc. Então, a gente acha que isso beneficia em várias frentes. Né? E nós sempre, no consultório, na prática do dia a dia, estimulamos os pacientes a adotar esse estilo de vida. Doutor Igor, pois não. Só complementando a pergunta, que ela é bastante ampla, né? De certa forma, vários componentes ativos desses alimentos que o Rodrigo citou já foram testados em câncer de próstata. A gente pode citar, por exemplo, a romã e uma substância chamada pomegranato dentro da romã. É uma substância ativa que já foi testada e eventualmente até utilizada na forma de suplemento com o objetivo de retardar uma progressão do PSA. O licopeno, por exemplo, é muito conhecido, é uma substância do tomate, é uma substância antioxidante, que também vem sendo testado em células tumorais, mas até o momento nós não temos nenhuma recomendação formal e nenhum conjunto de substâncias eventualmente ativas presentes na alimentação natural que poderiam favorecer um tratamento de uma doença já presente. Né? Essas substâncias eventualmente estão sendo testadas também como prevenção e é importante quando a gente está numa campanha como essa, porque o câncer de próstata não é um tumor prevenível. Né? Nós conseguimos diagnosticar precocemente e essa é exatamente a ideia. Embora se tentem com essas substâncias, vitaminas e antioxidantes de uma maneira geral,
em falar que nós conseguimos prevenir o aparecimento da doença. Isso não é possível, ou pelo menos não foi comprovado cientificamente, que algumas dessas substâncias poderiam ter um papel absolutamente útil que nós poderíamos recomendar para nossos pacientes no dia a dia. Mas certamente, isso que o Rodrigo falou, dessa mudança radical de hábitos de vida, é possivelmente o que faz a diferença na evolução dos pacientes. Nós agora teríamos 1 minuto para a gente ter aqui uma palavra, a gente fazer aqui uma mensagem final. Poderíamos começar com o senhor, doutor Rodrigo? Perfeitamente. Eu acho que é um problema de saúde pública, né? Mais de 60 mil homens são diagnosticados todos os anos com câncer de próstata. É a neoplasia mais comum entre os homens no Brasil e no mundo. Então é importante que as pessoas se conscientizem e que busquem se cuidar e fazer um diagnóstico precoce. Uma vez estando bem orientado, né, com o auxílio dos profissionais envolvidos no cuidado, os cirurgiões, os urologistas, os oncologistas, os radioterapeutas e fisioterapeutas, nutricionistas, etc., eu acho que é fundamental que essa pessoa busque uma boa orientação, não acreditar em tudo que vê, eventualmente na internet ou nos grupos de WhatsApp. A gente infelizmente vê muita mentira circulando, né? Então, uma vez que a pessoa esteja com o problema diagnosticado, é importante que ela procure uma pessoa qualificada, uma instituição de renome, para que seja bem orientada, porque isso certamente vai proporcionar maiores chances de cura do câncer de próstata. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Igor. Inicialmente, parabenizar essa iniciativa, parabenizar o Hospital Sírio-Libanês, o Centro de Oncologia, a equipe de marketing do hospital, a GPS por ter cedido o espaço, porque campanhas como essa são absolutamente importantes. A gente entende a penetração de um talk show como esse nas redes sociais hoje em dia, né? E a gente espera que nós tenhamos contribuído de uma maneira efetiva para conscientizar parentes das pessoas que participaram, eventualmente pessoas necessitando de maior esclarecimento e, de fato, informação hoje é absolutamente chave, informação de segurança, ela é a necessidade do nosso dia a dia, né? E sempre, claro, procurar serviços e profissionais renomados no sentido da experiência e da formação técnica para que esse profissional, então, cuide da melhor maneira. E salientando que esse time que está aqui hoje são pessoas que trabalham em diferentes áreas, mas que têm um objetivo comum, que é o tratamento de uma doença, né? Então, cada um de nós, nas suas diferentes áreas, procuramos sempre integrar esse tratamento e essa tomada de decisão. E a gente acredita que exatamente essa prática é que faz a diferença no cuidado final do paciente. Obrigado, doutor Igor. Doutor Flávio. Eu primeiro parabenizar toda a equipe e falar que essa iniciativa do Novembro Azul e abraçada pelo Sírio-Libanês de estimular é uma coisa muito importante. Como o doutor Rodrigo falou, é um câncer mais comum no homem. O homem chegou tarde a esse rol, que é a esse digamos, grupo seleto que é da pessoa fazer a prevenção, da pessoa cuidar de si para evitar isso. Lembrando que o câncer de próstata, muita gente fala, uma doença de longo prazo, mas ela é tão comum que é uma doença que evolui lento, mas ainda é a segunda causa de mortalidade por câncer no homem. Em alguns países terceiro, outro segundo, mas sempre uma causa muito importante. E eu acho que o principal é conscientizar a população, que não deve ter medo, os homens devem procurar, devem se cuidar, devem mudar os hábitos de vida para hábitos saudáveis, que é benéfico em todos os sentidos. Prevenindo ou não o câncer, ele vai ter uma condição física melhor e uma longevidade melhor. E que os exames de prevenção devem deixar de ser um estigma, porque são exames simples, são exames que o homem que vai e faz não depois se sente orgulhoso de si mesmo, porque está cuidando da própria saúde, se sente bem e, em geral, faz nos outros anos, pois não acha o exame nada desconfortável, né? Então, só a palavra para que os homens cuidem de si, né? Perfeito. Obrigado, doutor Flávio. Doutor Eunice.
Bom, após todas as considerações, acho que a mensagem que deve ficar no Novembro Azul é a importância dos exames de rastreamento, porque a gente buscando o diagnóstico precoce da doença, a gente consegue a cura. Então acho que a mensagem que tem que ficar é com o exame de rotina, o diagnóstico precoce, o câncer de próstata é uma doença curável. E chamar bem a atenção que após o diagnóstico dessa doença, ou seja, é uma doença que não é tratada por um profissional sozinho, e sim por uma equipe. Então sempre procurar atenção, um profissional que tenha toda uma equipe para discutir o caso, para ter uma atenção multidisciplinar. Acho que basicamente isso. Perfeito. Obrigado, doutor Elonísio. Obrigado aos nossos especialistas. Esperamos que você tenha gostado desse bate-papo. Agradecemos a todos que participaram, enviando as suas questões. Talvez não tivemos tempo aqui para direcionar todas as perguntas que chegaram até nós. Convidamos, para que você continue acompanhando conosco. Siga o Sírio-Libanês nas nossas redes sociais. Nós reafirmamos aqui o nosso compromisso de compartilhar conhecimento e ajudar a sociedade a cuidar da saúde. Nós falamos diretamente aqui de Brasília, onde o Sírio-Libanês já tem 2 centros de oncologia e 1 centro de medicina diagnóstica, e teremos, a partir do início do próximo ano, um hospital completo, o Hospital Sírio-Libanês completo aqui em Brasília, que será o primeiro Sírio-Libanês fora da capital, fora de São Paulo. Continue conosco, participe, faça parte desse diálogo conosco, porque o nosso compromisso é com a sua saúde, com a saúde da nossa sociedade. Uma ótima noite para vocês, nos encontramos na próxima. Muito obrigado e até lá.